Sejam todos bem-vindos. Muitíssimo obrigado pela paciência. E hoje, mais uma vez, nos reunimos, já a convite deste grupo de jovens Betel, nesta primeira atividade deste ano. E a Betel, para aqueles que nos visitam pela primeira vez, começamos a trabalhar de forma calma e tranquila, com passo firme, deixando pegadas, não esquecendo a memória daqueles que iniciaram fundando a Betel. E hoje estamos começando a colher o que o nosso trabalho diário está se tornando. Dizem nossos sábios que quando a gente vai para o mundo superior, o único que nos perguntam é quanto tempo nós dedicamos ao estudo. Quanto tempo de sua vida você dedicou a estudar? E hoje é o momento para a gente se sentar, refletir e estudar. Por isso que muitíssimo obrigado por estar hoje aqui. Tomara não seja a última vez que nos visitem, sino que seja algo constante em cada Kabbalat Shabbat, em cada sexta-feira, quando nos reunimos para estudar, em cada um de nossos cursos, em cada um de nossos momentos de estudo e de reflexão. Gostaríamos de também contar com todos vocês, ou como hoje estamos aqui, enfrentando a chuva e o trânsito de nossa querida São Paulo. A piada que rola entre a gente é que, se você quer que chova em São Paulo, a Betel faz um evento e chove. Então, essa é nossa sorte, porque somos abençoados. Cada vez que fazemos um evento, chove, o que nos gratifica muito ver como todos nós enfrentamos esse desafio de vir, sentar, estudar, refletir, aprender e deixar as pegadas para os outros e as outras gerações. Muito bem-vindos, então, mais uma vez. Eu vou passar a palavra para o Fábio, que é o diretor da Betel, responsável pelo grupo de jovens, e assim começamos nossa palestra de hoje. Boa noite, eu trouxe cola hoje. Normalmente não trago cola, hoje eu trouxe cola. Minha maior preocupação do que o Yehuda falou é que duas coisas podem acontecer. Uma, podem culpar os judeus por essa falta de água que está acontecendo em São Paulo. A outra deixa para lá. Vamos lá. Bom, meu nome é Fábio, que nem o Yehuda disse. Eu sou um dos responsáveis pelo grupo de jovens e pela área de comunicação da Betel. Antes de começar o evento, eu queria começar agradecendo uma pessoa, a Juliana. Eu acho que ela nem está aqui, ela deve estar lá do lado de fora, que é a pessoa de comunicação que tem ajudado muito a gente aqui. Nós temos também alguns voluntários trabalhando hoje. A Júlia Gilger está trabalhando aqui como fotógrafa, cedendo horas de trabalho dela para a Betel. A gente tem os jovens aqui, o Ariel, a Camila, os que vão se apresentar daqui a pouco. Eu queria agradecer muito a presença deles. Eu queria agradecer a quem esperou em casa, agradecer muito a vocês que esperaram aqui, porque a gente atrasou. Queria pedir desculpas em nome da Betel pelo atraso. Acho que esse evento é mais um dos eventos que a gente tem feito aqui na Betel e que a gente convida as pessoas a participarem, que reforça o caráter pluralista, inclusivo e de proximidade que a Betel quer passar. Então, essa é a nova Betel, é uma Betel que quer as pessoas mais próximas e fica muito feliz com a presença de todo mundo aqui hoje. A história desse evento é um pouco curiosa. Em outubro do ano passado, eu vi um jantar de um grupo de jovens, que hoje são por volta de 20 jovens, que são auto-intitulados, por enquanto, pelo menos, de Jovens Betel. E aí saiu um nome de um monte de gente legal para falar. Então, Mariano Debir, da Microsoft, saiu Davi Pfeffer, da Suzano, saiu o Eli Mizrahi, da BR Foods, o Luiz Paulo Rosenberg veio também aqui, foi vice-presidente do Corinthians, em É Perfeito. E foram momentos super legais, foi muito divertido. E todas as pessoas já vieram. E tem outras pessoas que estão por vir. Então, os próximos eventos vão ser com o Nelson Sirotsky, do grupo RBS. Depois a gente vai ter... Estou esquecendo aqui, é o Nelson. Quem? Isso, o Joseph Nigri, da Tecnisa. E o Roberto Bielavski, do Haskell. Mas o nome do Pondé, na verdade, surgiu de um jeito estranho, diferente, pelo menos.
Durante esse jantar na minha casa, uma das pessoas pegou e falou assim, essa pessoa que senta aqui ao meu lado, pegou e falou assim, você acha que é muito chato a gente pedir para o Pondé ir, ou será que dá para passar para a diretoria? Então, foi uma coisa um pouco quase que, não sei, foi quase que uma ofensa. Ela falou, podemos chamar? Será que os diretores vão achar que a gente é legal? Pode. E aí a primeira coisa que aconteceu foi quando a gente passou para os diretores essa demanda dos jovens. Rapidamente o Daniel e o Jorge falaram que eles tinham amizade especialmente o Jorge, tinha amizade com o Pondé. A gente almoçou. Aí eu não sei se porque o Pondé é tímido, precisou de um grande poder de convencimento para que ele estivesse aqui hoje, mas ele se prontificou a estar junto com a gente nessa não só hoje, mas como na causa que a Betel tem de ser uma casa pluralista e onde qualquer pessoa que queira conectar ou se reconectar com a sua identidade judaica pode fazer a diferença. Então, eu termino por aqui, eu vou chamar o Gustavo, que é um desses jovens, que vai começar, de fato, a entrevista com o Pondé. Como que vai funcionar, como sempre, só para avisar? A primeira hora, os jovens vão fazer perguntas ao Pondé. Está como uma entidade divina hoje aqui. O que eu também não sei se é bom ou se é ruim. E aí eles vão fazer essas perguntas, é um roteiro que eles aqui programaram aí no final de semana, estudaram, enfim, eles vêm estudando bastante Pondé, e depois a gente vai abrir para perguntas. É isso. É 1 hora de perguntas e depois... como reza a tradição. Cada um dos jovens vai se apresentar e o Pondé vai ter que falar a respeito dele mesmo para todos, aqui como todos os eventos da Betel a gente faz. Pondé por Pondé. Você faz uma cara tipo Marília Gabriela, né? Vamos lá. Obrigado, gente, por ter vindo. Bom, meu nome é Gustavo de Baltzer Fusca. Meu nome é Gustavo de Baltzer Fusca. Tá bom? Meu nome é Gustavo de Baltzer Fusca. Tenho 25 anos, cursei turismo na USP e atualmente sou empresário. Eu sou a Tice, eu sou designer de moda e hoje eu trabalho no administrativo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Geraldo, eu tenho 28 anos, sou advogado e estudo administração. Boa noite. Meu nome é Luiz Felipe Pondé, eu tenho 54 anos. Está desligado? Vamos ver isso. Oi, boa noite. Vamos começar de novo, que nem o Gustavo. Meu nome é Luiz Felipe Pondé, eu tenho 54 anos, sou filósofo, né, professor, colunista, adoro participar do debate público. Esse convite, para mim, é uma honra. Eu agradeço, antes de tudo, ao Jorge, meu amigo, que fez a ponte com o Daniel, o Fábio, o Rabino, e conheceu os jovens, né, que pediram para eu vir aqui. Eu trabalho com jovens, né, sou professor na graduação de comunicação da FAAP. Na PUC também, mas como é doutorado, mestrado, já não é tão jovens assim. Mas é um prazer estar aqui com vocês, como eu disse, ajudar e participar num esforço de construir essa ideia do judaísmo como estudo. Para mim, isso é uma coisa que salta aos olhos sempre, a ideia de que para você fazer espiritualidade, se conectar com Deus, você estuda. Essa é uma grande ideia. E como eu sou filósofo, a gente fala de estudar, fala de ler, de trocar ideias, então para mim é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Bom, gente, antes de começar, a gente só queria falar um pouquinho do grupo de jovens em si e como que a gente fundou esse grupo e como que a gente começou a trabalhar. Todo mundo do grupo aqui foi para Israel, né, nos últimos 2 anos, foi no Talit, conheceu Israel e, de alguma forma, se sentiu mais reconectado com a sua identidade judaica e voltou para São Paulo e falou, bom, e agora, o que a gente faz? Né? Tinha aquele laço entre as pessoas, um laço forte com Israel, um laço maior com o judaísmo. Chegou aqui e falou, bom, a gente precisa de um espaço que seja inclusivo e que consiga comportar vários tipos de visão diferente.
a gente não encontrou assim, uma coisa pronta aqui e resolvemos se juntar, né, e fazer alguma coisa juntos. E aí foi fundado o grupo. Acho que a gente foi muito bem acolhido aqui na Betel. Fizemos uma cerimônia de bar e bat mitzvah super bonita, coletiva, no ano passado. E aí, pouco depois disso, surgiu a ideia, nesse jantar e tudo mais, e começamos a trabalhar. E, enfim, a gente queria começar, né, perguntando para o André o que ele acha desse tipo de iniciativa, né? A gente está buscando aqui se juntar, ser um grupo representativo na comunidade judaica de São Paulo e perguntar assim, o que você acha desse tipo de iniciativa, jovens se juntando num fim cultural e religioso? Bom, primeiramente, eu acho, com relação a ser jovens, né, se juntando, quando os jovens não fazem nada, do ponto de vista do pensamento, de querer entender as coisas, significa que a gente não tem futuro, né? Porque os jovens, na realidade, são o futuro andando pelas ruas, no sentido de que é quem vai estar na liderança, quem vai ser responsável pelas coisas no futuro. Então, eu acho que, antes de tudo, independente da questão, digamos, mais espiritual ou da questão identitária, quando os jovens se reúnem para fazer coisas além de estudar a faculdade e se divertir, que também faz parte do jogo, acho que é sempre um ganho, né? Na minha vida, isso foi um ganho, né? Participar de grupos, de debate. Também eu fiz Shnat, quando um tempo que o Dross se chamava Ihud, depois juntou, virou Dror Rabonim e tal, em 80. E a possibilidade de você trocar ideias, essa experiência que você fala de ficar em Israel é sempre uma experiência forte mesmo, para a maior parte, né? Uma experiência super marcante. Israel é um país que você tem a impressão em que as pessoas vivem hoje como se não existisse amanhã. Então, é uma vida extremamente forte, intensa, muito marcante isso. Agora, um grupo voltado especificamente para pensar laços com a tradição, pensar laços de como você pode, que trabalho você pode fazer na comunidade, eu acho também uma ideia muito boa, porque eu sempre penso, eu converso muito com um amigo meu, que é o João, o diretor da Escola Aleph, né? A gente é muito amigo também. A gente conversa muito sobre a comunidade judaica, ela sempre teve um papel cultural na história do Ocidente essencial, não é? Essencial. Grande parte dos intelectuais que construíram a modernização, que pensaram a modernização, vieram de comunidades judaicas, né? E, nesse sentido, justamente por uma tradição scholar, como a gente fala, uma espécie de scholar society, quer dizer, uma sociedade em que as pessoas são levadas a se aproximar de Deus ou da espiritualidade ou do que você esteja buscando através do estudo, sempre foi uma constante na comunidade judaica. E me parece que um espaço onde a gente possa fazer isso mais aberto para a sociedade em que a gente está vivendo, em que a gente dialogue com essa sociedade, me parece essencial. Obrigado. Pondé, ampliando a discussão sobre judaísmo para o conceito de religiosidade e tradição, por que o jovem de hoje, cada vez mais, busca uma introspecção e se conectar com sua espiritualidade? Olha, ou por acaso, hoje eu passei a manhã inteira, das 7h30 à 13h, na FAAP, dando aula de comunicação e religião. Então, a gente falou bastante disso durante a manhã. E vou fazer um comentário assim que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Para minha surpresa, essa é uma disciplina nova, né, no curso. Para minha surpresa, nunca foi tão difícil dividir os grupos, porque era tanta demanda de querer estudar tanta religião. Normalmente, eles se dividem em grupos e daí a gente meio que sorteia, faz uma partilha lá de temas. Na hora de dividir as religiões, foi uma coisa assim que parecia, sei lá, uma bolsa de valores, cheio de corretor berrando. Eu quero tal religião, não, vai ficar com você, não, essa eu quero para mim. Então, isso daí eu conto como eu fiquei, de fato, impressionado com... É claro que já há muito tempo eu venho discutindo isso com os alunos. Eu sei muito bem que os jovens têm uma busca espiritual muito grande, né? Assim como eu sei que muitos não encontram lugar nenhum para fazer isso,
né? Não encontram porque os lugares, sejam eles judeus ou não judeus, a maioria de tradição católica, né? Porque os lugares que eles encontram, eles sentem que são lugares que, na realidade, começa com demanda, ao invés de começar com recepção. Ao invés de acolher, exige. E aí, grande parte deles ficam meio assim, perde o saco um pouco para a coisa, perde a paciência, né? Então, eu acho que não é só o jovem que busca espiritualidade, todo mundo busca, de alguma forma. Mas os jovens, às vezes, chama a atenção, porque muita gente pensava que os jovens são seres de outro planeta, que só querem balada, que só querem transar, né? Essa coisa, às vezes eu brinco com os alunos dizendo, pelo que alguns falam por aí sobre vocês, cada intervalo de aula vocês vão no banheiro e transam, né? Porque as pessoas pensam que está todo mundo o tempo inteiro pensando em sexo, né? E então essa busca de espiritualidade, eu acho que está ligada, antes de tudo, ao fato de que a gente busca sentido na vida. O sentido não é dado. Você não encontra ele andando pela rua, né? Você não sabe o endereço dele. Tipo, mora na Vila Madalena, no Jardim Paulista, no 5º andar. Não é assim. Então, desde a pré-história, a gente se pergunta coisas como da onde eu vim, por que eu estou aqui. E uma coisa que espanta, às vezes, é que tem muita gente que pensa que porque você é mais novo, você não faz essa pergunta, né? Perguntas do tipo, afinal de contas, eu devo pensar só em dinheiro? Eu lembro quando eu fui no Aleph, no começo do ano passado, 2013, lá na escola hebraica, uma pergunta que apareceu muito era, e a gente está falando de jovens aí que estão no ensino médio, né, gente de 15, 16, 17 anos, aparecia muito essa pergunta. A gente deve pensar só em dinheiro ou tem alguma coisa que vale mais do que dinheiro, né? Eu devo dedicar minha vida profissional só a ganhar dinheiro? A gente sabe que, na realidade, muitas vezes, se você dedica a sua vida a ganhar dinheiro, um dia você acorda sozinho, só com dinheiro e sem ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, se você acha que dinheiro não é importante, você pode acordar um dia cercado de pessoas sem dinheiro e bastante insatisfeitas, né? Então, assim, não dá para largar nenhuma ponta nem outra. Então, eu acho que essa demanda por religiosidade, por espiritualidade, por conta do jovem, também tem um fator importante, que é algo que a gente conversava um pouco antes, que eu acho que a Bethel tem bem uma pegada nessa área, que é enfrentar o problema de que a busca por espiritualidade hoje, numa sociedade bastante secularizada como a nossa, em que as pessoas, grande parte das pessoas com formação universitária, com um nível cultural um pouco mais elaborado, essa busca se dá no universo, como a gente chama de destradicionalizado. Quer dizer, universo em que a tradição, qualquer que seja ela foi muito desidratada, como se fala. Ou então ela produziu um outro fenômeno que a gente chama de fundamentalismo, ou seja, uma tentativa de parar o tempo, recusar a modernização e fechar o processo de interpretação contínua que a gente faz da vida num certo número de cânones, digamos assim, né? E que esse movimento também é altamente custoso, porque causa um enorme constrangimento na vida para quem não está acostumado. E, portanto, essa questão de enfrentar a busca da espiritualidade no ambiente destradicionalizado oferece uma série de problemas. Um deles é você achar que você encontra espiritualidade, sei lá, num final de semana em que você resolve se conectar com a tradição celta, na Granja Viana, sei lá, ou em Angra dos Reis, né? Que a tradição não existe. Eu recentemente escrevi um texto sobre isso na minha coluna. Tradição é uma coisa que tem mais a ver com febre, tem a ver com tomar conta de filho doente, tem a ver com medo da morte. Quer dizer, tradição é uma coisa que não é você que manda nela. Ela fala com você, né? Ela te envolve. Então, num ambiente como esse, em que às vezes você pode, pela falta de tradição, achar que você pode comprar uma numa livraria no aeroporto, né? E não funciona, me parece que a chance de você conseguir fazer mais ou menos o caminho do meio pode ser bastante rico.
Essa busca de religiosidade também é a busca do sentido que é por felicidade. Ah, tá bom. E a gente quer ser feliz e a gente busca a felicidade, a gente é muito ansioso por isso. E quando a gente tem algum sucesso, na hora a gente quer compartilhar, muitas vezes na mídia, né? E todo mundo é feliz no Facebook, que na verdade nem sempre é assim, né? Então, como você vê esse tipo de dilema existencial na dita geração Y? Geração Y, né? Geração Y é a geração que você larga um celular na mão dele ou dela e diz assim, resolve aí que você é da geração Y, né? Então, resolve aí que você é da geração Y. Mas é claro que eu lia ontem um texto, um livro de 2010, professor tem mania de dar bibliografia, né? Então, assim, é um livro de 2010, daquele sociólogo famoso chamado Zygmunt Bauman, né? E ele é um livro que chama 44 Cartas. Saiu aqui no Brasil. É 2010, mas saiu agora aqui. Pouco tempo, razoavelmente pouco tempo. E tem uma carta, na realidade são cartas que ele escreve para um periódico espanhol, se não me engano é El País. É um acordo que ele fez com a editoria. É uma forma de publicar artigos em forma de cartas, como se fossem cartas da pós-modernidade, a nossa época, né? Essa época meio líquida, onde tudo é efêmero, onde tudo passa, aquela temática já discutida em pós-modernidade. Tem uma carta específica que ele fala da geração Y. Eu acho interessante começar por aí, porque, independente, a geração Y é muito apontada como... A classificação, mais ou menos, da geração Y é... no começo do ano passado, eu fiz parte de uma grande pesquisa que foi feita em 24 países, inclusive no Brasil. Eu fui chamado a ajudar a interpretar a pesquisa. E 14 milhões de jovens, entre 9 anos e 30. Portanto, o período chamado da geração Y, né? Que tem 9 a 30 anos. E uma das coisas que a gente descobriu na pesquisa, que é bastante interessante, e que assim, a gente tem muitas vezes a impressão que essas pessoas mais jovens são pessoas viciadas em redes sociais, a vida só se dá nas redes sociais, e, portanto, são superficiais, são chamadas à superficialidade. O que essa pesquisa mostrou, é uma pesquisa feita por uma grande empresa de mídia americana, né, que tem canais de televisão aqui no Brasil, no canal a cabo, inclusive o Brasil. O que essa pesquisa mostrou é que, até os 30 anos, as pessoas tendem a ter amigos nas redes sociais que são amigos que estão à volta delas. Ou, se não estão, elas vão encontrar na Nova Zelândia, porque elas estão indo para lá. Certo? Então, assim, ou Austrália, esses destinos assim. E, portanto, há uma relação mais próxima entre aqueles amigos que você tem nas redes sociais e os amigos, digamos, físicos, reais. À medida que as pessoas vão se afastando dos 30 anos, quando vai chegando pelos 50, a relação com as redes sociais é uma relação sofrida. É essa população que sofre com as redes sociais, porque a maior parte das pessoas com que ela se relaciona não é gente real, da vida real. É gente que ela não sabe quem é, no sentido físico, não conhece, físico é oposto a virtual, é gente que ela nunca vai encontrar, e uma das coisas mais interessantes é que, acima de 30 anos, as pessoas são mais viciadas em likes, né? Ficam desesperadas contando os likes, né? E, portanto, ao contrário do que se pensa, não é abaixo de 30 anos onde você encontra, digamos, uma dissonância maior entre a relação com as redes sociais e, digamos, a vida real. E sim quando você é mais velho. Por uma razão talvez mais evidente de cara, é que você, com o passar dos anos, você fica mais só, né? Quando você é mais jovem, as pessoas são mais interessantes, aparentemente mais diferentes, os interesses são mais diferentes, e com o passar do tempo você vai tomando meio que um banho de ceticismo, né? E muita gente se desencanta. E aí as redes sociais viram uma espécie assim, de grande brincadeira onde você vive outra pessoa. E, portanto, você chega a essa ideia de uma certa felicidade histriônica nas redes sociais. Eu
participo de muitas vezes de discussão com agências de publicidade sobre comportamento. Essa semana eu tive 2 cases. E é muito comum aparecer essa ideia de que, olha, daqui a algum tempo, um critério de elegância será, à medida que os anos passam, você não tem redes sociais, certo? Você se afasta delas, no sentido de que elas acabam se transformando num espaço de grande autoilusão contínua, independente dos usos para encontrar amigos que você nunca mais encontrou. Estou falando do uso abusivo. Então, a felicidade é coisa difícil. Normalmente ela acontece quando você está ocupado procurando outra coisa. Quando você decide que vai encontrar, ela não aparece. Quando você faz uma agenda, sabe? Tipo, aquela noite que tem que dar tudo certo, dá tudo errado. Né? Você, então, sei lá, aquele casal de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que acha que naquela noite tem que montar, ela ou ele resolve montar uma noite super especial, e ela ou ele chega do trabalho de saco cheio e não tem nenhum saco para uma noite especial. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, me parece que uma das coisas, e a filosofia já pensou muito nisso, né, desde a Grécia, uma das coisas que mais atrapalha a felicidade são as tais altas expectativas. Eu acho que o que você fala, justamente existe altas expectativas. E uma das coisas que o Bauman dizia é que a geração Y, ele está falando da Europa Ocidental, mas quando a gente fala de uma geração Y de um certo nível social brasileiro, você se aproxima desse cenário que ele diz. Então, ele fala que um sofrimento específico da geração Y é exatamente achar que a vida é fácil, que a vida é uma balada, que tudo dá certo, que no final das contas você sempre vai se entender com os amigos e as amigas, que no final todo mundo se ama, e isso não é verdade. Né? Se todo mundo se amasse, na realidade seria um saco, inclusive. Mas assim, né? Não ia valer a pena. Mas assim, então, muitas vezes foi vendido aos jovens, inclusive dessa geração, que, digamos, grosso modo, nasceu entre 81 e 82, antes dizem que é X, e antes disso, de 64, chamam de baby boomers. Né? Isso é o uso que a publicidade usa, né? uma caracterização para ajudar no consumo, inclusive. Então, essa geração Y, ela herdou um mundo razoavelmente organizado, certo? Uma razoável consciência do risco de doenças sexualmente transmissíveis. Ela herdou uma razoável consciência do risco com drogas. Ela nasceu num ambiente onde os pais conseguiam dar um razoável nível econômico, que a geração X anterior não tinha. Era melhor do que o baby boomer, no sentido que o baby boomer começa a nascer em 46, 47, e é uma geração que tem muito filho, passou pela guerra, sabe muito bem quanto as coisas custam. E isso é uma coisa que normalmente se diz, a geração Y não sabe quanto as coisas custam. Tem um pouco a sensação que as coisas caem do céu, e a felicidade cai do céu. E a sociedade é bastante responsável no sentido de fazê-los sentir, porque a gente fica querendo protegê-los o tempo inteiro, de fazê-los sentir que as coisas são fáceis. Então você cria uma expectativa enorme de felicidade, que a felicidade é fácil, que você consegue chegar à felicidade porque você monta esquemas e não funciona. Para encerrar, eu diria assim, essa questão da felicidade, olha, só para vocês terem uma ideia, se você pegasse só alguns exemplos de grandes escolas filosóficas, né? O estoicismo grego e romano achava que a felicidade é, na realidade, você se iludir pouco com o mundo. O mundo é um lugar que desencanta, o mundo é um lugar que mente, então você deve buscar tomar cuidado para não se iludir com isso. O estoicismo, normalmente, é uma escola que seduz muita gente de classe econômica alta. Por quê? Porque tem acesso, tem dinheiro e sabe o que dinheiro não compra. Quando você não tem dinheiro, você acha que dinheiro compra tudo. Né? E os estoicos, normalmente, era gente da elite romana e grega e sabia disso. Você tem os epicuristas que inventaram o nome hedonismo e achavam que a felicidade nasce quando você supera o desejo. E aí vem uma coisa importante, porque a nossa cultura associa a felicidade a desejo.
todo mundo sabe, que estuda um pouco, que desejo nunca se satisfaz. Portanto, a gente tem uma sociedade baseada na contínua produção de insatisfação. E essa contínua produção de satisfação torna você um consumidor voraz de felicidade. Apesar de que a felicidade é uma coisa que a gente não sabe definir exatamente o que ela é, nem filosoficamente. Alguém pode dizer, não, felicidade é quando o cérebro acende do lado direito. Mas o que interessa saber que o cérebro acende do lado direito? Nesse caso, eu quero dizer, o que interessa é você saber como que você torna a vida menos sofrida. A minha experiência de discussão com jovens em sala de aula é que quando você dá a chance para eles discutir coisas para além da ideia de felicidade fácil, eles topam. É um engano enorme. A minha experiência diz, pelo menos até hoje, de mais ou menos 15 anos de ensino, é um engano enorme achar que você não consegue falar de coisas que não são felizes com gente de 20 anos. Né? Se você tocar o assunto, eles vão embora. A questão é a seguinte, é que você tem que chegar nisso. O sentimento que eu tenho é que os jovens normalmente percebem muito, principalmente geração Y, muito fraquezas dos outros, quando a pessoa está mentindo, quando ela está com medo. Né? E desde sempre você só respeita pessoas que você percebe que, de alguma forma, está falando a verdade para você. Bom, Pondé, falando sobre relações entre jovens, como que você vê a relação afetiva, seja ela homem-mulher, homem-homem ou mulher e mulher, onde as relações são cada vez mais virtuais e efêmeras e com diversas opções de possíveis romances? E, complementando a pergunta, por que você acha que a sua opinião sobre as mulheres é considerada tão polêmica? Então, assim, veja, vamos começar pelo mais fácil, não pelas mulheres. Então, assim, hoje eu li a coluna de um colega meu, Caligares, né, que escreve quinta-feira, que falava de que as relações virtuais são tão complexas quanto as relações, digamos, reais. Né? É claro que as relações virtuais são complexas e tem gente que cria todo mundo virtual, mas não acho que a gente pode dizer que são relações simples, mas as relações virtuais elas crescem porque as relações são ambivalentes, relações reais. Que eu digo não virtuais. As relações virtuais elas tendem a ser relações em que a ambivalência é diminuída. E as pessoas são ambivalentes. A vida é ambivalente. Né? O Freud já falava, desde que você é pequeno, você tem ambivalências com relação a pais, mães, irmãos. Né? E, na realidade, a família é o lugar onde você é civilizado. Né? A ideia de que você pode ser civilizado fora da família é só se você não tiver família. Né? É o primeiro lugar onde você vira gente. Então, assim, as relações virtuais elas tendem a ser simplificadas porque, de cara, você consegue montar um personagem. Né? Enquanto que, nas relações reais, a tentativa de montar personagem exige de você muito mais capacidade e você acaba falhando porque o mundo real e as pessoas reais elas estão aí justamente para desconstruir sua ilusão. Você vai, faz um workshop de autoestima, passa 3 dias num lugar super legal, onde a natureza é linda e nada acontece de errado, e aí você acha mesmo que a natureza existe para pegar você no colo. Né? Os médicos sabem muito bem que a natureza não existe para pegar você no colo. Então, assim, e aí você volta achando que você está lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, aí alguém olha para você no trabalho e diz, engraçado, você engordou, né? Quer dizer, os 3 dias que você investiu vai para o saco. Né? Então, eu acho que os relacionamentos reais eles são embebecidos nessa ideia de contradição, de ambivalência. A realidade é inteiramente ambivalente. E um dos problemas, voltando à questão da felicidade, um dos problemas de quando você é muito obcecado pela felicidade é que você acaba ficando infantil. Uma das coisas que muita gente me pergunta, além dessa questão sobre a opinião com relação às mulheres, né, é se eu tenho alguma coisa contra a felicidade. Eu não tenho nada contra a felicidade. Né? Mas, assim, quando eu muitas vezes falo que
Se o seu projeto de vida é chegar aos 50, 60 anos com a cabeça de 25, o seu projeto de vida é ser um retardado mental. E a experiência que eu tenho em sala de aula, eu discuto essas coisas em sala de aula. A experiência que eu tenho em sala de aula é que os meninos e as meninas não tem coisa que eles acham pior no mundo do que a mãe e o pai que quer ser amigo. Né? E é uma coisa que muitos pais e mães entendem isso errado, do jeito que, quando eu vejo alguém falando isso, me dá até, como se dizia antigamente, gastura. Né? Uma mãe ou um pai achar que o filho e a filha quer que ele seja amigo. Quer dizer, uma mãe que pede conselho afetivo para a filha fica... E tem um problema também nisso daí, porque se você tem 20 anos e você está orientando sua mãe ou seu pai, significa que você não tem futuro. Certo? Isso daí é uma coisa óbvia. Né? E o moleque, a menina lá, ele sabe disso, ele percebe isso, mesmo que seja intuitivamente. Então, assim, essa tendência a tentar reduzir a vida a fórmulas, né? Ou você tem que ser muito doido, ou você tem que ser careta. Né? E achar, então, que cabe nas caixinhas. Qualquer pessoa que comece a juntar duas ideias começa a perceber que não cabe. Né? Dá um trabalho danado esse negócio. Né? Dá um trabalho danado. Então, portanto, acho que essa tendência a buscar... E veja, eu volto àquela pesquisa porque é interessante. Né? Com o passar dos anos, você vai tendo menos jogo de cintura, menos molejo, então menos paciência, isso mesmo, né? Menos paciência. E aí você, quando você é mais jovem, você tem mais paciência, mais molejo. E aí o resultado, as relações virtuais, elas acabam sendo um paraíso. Porque como você não tem mais paciência, tem menos molejo, é mais fácil ficar brincando de que você é uma pessoa super legal, super bem resolvida, coisa que eu não acredito, e gente bem resolvida. Né? Então, às vezes eu tenho até medo disso. Mas, então é por isso, eu acho que as relações virtuais elas tendem a ser mais fáceis, e as reais é justamente... Sabe aquela famosa frase dita em outro contexto pelo Sartre, que todo mundo sabe? Né? Que é a frase, porque o Sartre é um clássico, e o clássico tem essa característica, você pode citar sem nunca ter lido. Né? Tem até um livro que diz como citar os clássicos sem nunca ter lido. Então, assim, em que ele fala o inferno são os outros. Né? Então, essa ideia de que o outro traz para você tudo aquilo que você tem medo, e quando você tem um laço afetivo com uma pessoa, é justamente essa pessoa que tem a maior capacidade no mundo de fazer a sua vida um inferno. Né? Os psicanalistas dizem que isso acontece porque você só ama quem faz sintoma. Porque amar é um sintoma, que tem a ver com narcisismo, não sei o que e tal. Agora, com relação às mulheres, né, é assim, na realidade, eu polemizo muito com as feministas. Né? E aí tem umas frases que, sabe, jornalismo, quando eu começava a escrever em jornal, antes ainda de assinar a coluna, um amigo meu, e que foi, na realidade, quem me levou para a Folha, o Alcino Leite Neto, que foi fundador do Caderno Mais e foi editor do Caderno Mais muitos anos, hoje ele é editor da editoria das editoras da Folha. Uma vez ele falou para mim assim: Pondé, preste atenção no seguinte, jornalismo é redundância. Quando você escreve num jornal, você tem que repetir frases de vez em quando. Porque o leitor de jornal é um leitor efêmero. Essa expressão significa o quê? Significa que é um cara que corre de um lado para o outro, que faz uma porrada de coisa e no meio ele tenta ler. Né? Então ele lê, começa a ler, volta para o começo, lê um pedaço no meio, lê a primeira frase e diz, não, hoje não quero ler. Ou então, o abre do texto é fundamental para a pessoa continuar a ler. Então, se eu faço um abre assim, feministas não entendem nada de mulher. Certo? Aí você lê aquilo e diz, opa, então você põe naquilo que a gente chama olho, ou lupa, que é aquele trechinho em negrito maior que fica embaixo do título, que é feito justamente para capturar o leitor. Né? Então, assim, uma frase como essa, você imagina que feminista entende de mulher porque é feminista. Aí você vai, vem um cara e diz, olha, feminista não entende nada de mulher. Aí, na realidade, assim,
a maior parte dos leitores que manda e-mails e discute coisas é mulher. As mulheres falam muito mais, né? E uma diferença, por exemplo, o homem manda um e-mail para você, para conversar com você, um leitor, ele fala assim, não, porque eu considero a ideia da desigualdade social um problema. A mulher manda um e-mail sobre isso dessa forma. Meu filho está fazendo faculdade, então ele foi para Paulista naquele dia, e então bateu uma pedra na cabeça dele, ele chegou em casa sangrando. Então, o que você acha de jovens irem lutar contra a desigualdade social? Então, assim, portanto, você tem um perfil que é trazer a mesma questão, está refletindo do mesmo jeito, mas está refletindo dentro de um contexto muito mais personalizado, né? Então, outra coisa que eu acho que gera, além, quando eu comecei a falar da questão das feministas, é que, assim, as feministas têm toda a razão de ficar bravas comigo. Quer dizer, é o único movimento social que eu reconheço que pode ficar bravo comigo. Os outros, que às vezes ficam, é só polêmica. E assim eu aviso uma coisa assim. Existe uma página no Facebook de fãs que põem meus textos e não falam como se fosse eu. É verdade. Se alguém estiver falando com você no Facebook como se fosse eu, não sou eu. Nunca. Eu não tenho Facebook, não dá tempo, e, inclusive, é um cuidado esse daí, então jamais converse comigo no Facebook. Eu recebo e-mails, inclusive, de jornalistas me convidando. Então, eu falei com você no Facebook sobre aquilo, e eu respondo, não era eu com quem você estava falando. Então, é um parêntese importante. Então, assim, a minha discussão com as feministas, mais tecnicamente falando, é porque eu acho que grande parte do movimento não assimilou os desdobramentos do chamado processo de emancipação da mulher e o impacto que isso tem nos relacionamentos. Permanece fazendo uma análise excessivamente ideológica e, por exemplo, ao mesmo tempo que discute o problema da violência contra a mulher, imagina que não pode haver uma conversa entre homem e mulher onde não existe essa violência, mas que existam problemas a ver com mudanças de papéis, desencontros dessas mudanças de papéis. Então, o que aconteceu foi o seguinte. O que aconteceu é que eu comecei a escrever sobre essas coisas, muito influenciado pelo Nelson Rodrigues, né? Eu comecei a receber convites de revistas femininas para dar entrevista, escrever artigo. Então, eu pensei, eu estou indo no caminho certo, né? E aí eu escrevo coisas como a mulher só aguenta a sensibilidade masculina até a página 3. Né? Aí eu recebo o leitor, você está falando, é verdade mesmo. Aí lembra, sabe aqui um episódio do Friends, de anos atrás, em que a Rachel estava namorando o Bruce Willis, que fazia papel de Bruce Willis, como sempre, né? Mas era um personagem lá. E então, o Bruce Willis, aquele tipo, machão, não sei o quê, testosterona, e ela começa a falar para ele que ele devia fazer análise, se humanizar, ficar mais sensível. Aí ele começa a fazer análise, e aí, um belo dia, eles estão na cama, e ele começa a chorar e falar da mãe dele. Né? E aí ela olha para a câmera assim, tipo, não era bem isso que eu estava pensando, entendeu? Então, eu acho que as opiniões polêmicas na realidade, porque existe uma coisa assim, muito ligada ao meu trabalho na mídia, né, que o colunista, historicamente, a função do colunista é levantar a temperatura do jornal. O colunismo no Brasil virou uma coisa frouxa. Melhorou, nos últimos anos tem melhorado. Virou uma coisa frouxa porque a pessoa que atua na mídia hoje tem medo. Ela tem medo de processo, ela tem medo de ser apedrejado na rua, ela tem medo que alguém impeça dela falar, tem medo, assim, normalmente a pessoa que fica irritada manda e-mail para a redação, quem gosta do texto manda e-mail para você. Né? E é um engano muito grande, porque a função, dentro da Folha tem uma frase que é assim, a função do colunista é quebrar o couro dos contentes. Então, quando você fala mal de um colunista, irritado, o ibope dele sobe dentro do jornal. Né? Justamente porque a intenção é levantar o debate e jogar no colo do leitor ideias fervendo,
que ele se bate, ou ele gosta, ou ele fica irritado. E, no caso do debate sobre mulheres, é porque acabou-se a universidade, todo mundo tem medo das feministas. Tem medo de você falar uma frase e alguém já chama você machista. Né? O cara só falou, levantou a mão e falou, peraí. Então, e a gente já vive no momento, pelo menos em sociedades secularizadas como a nossa, e secularismo não é um conceito geográfico, é um conceito cultural, né? Você pode ter um bairro secular e um bairro não tão secular numa mesma cidade. Você já acumulou uma série de questões e que as pessoas estão dispostas a conversar, e inclusive muitas mulheres dispostas a conversar. E muitas dessas mulheres, elas mesmas se irritam com a possibilidade de não poder discutir essas coisas. É muito comum a gente encontrar um jovem que fala que quer mudar o mundo, mas ele sequer consegue arrumar o quarto dele. Assim. Essa frase eu uso muito. Né? Na sua opinião, como o jovem pode fazer ativamente a diferença e contribuir para a formação de uma sociedade melhor? Então, primeiro, essa é uma das frases que são redundantes, repetitivas. Né? Quer dizer, o jovem, para não ter que arrumar o quarto, ele resolve mudar o mundo. Né? E assim... o que isso significa? O que isso significa? Significa que o quarto é o seu mundo imediato. E que é o mundo sobre o qual você tem responsabilidade. Eu estou falando de jovens que não são responsáveis por sustentar a casa. Porque nada como ter que pôr comida na mesa para você ter noção exata do tamanho do mundo em que você vive. Né? Quando você não tem que se preocupar com pôr comida na mesa, você pode achar que você nasceu, de fato, para mudar o mundo muito longe de você, porque você, na realidade, não tem noção do custo do mundo. Com isso, eu não quero dizer que você não deve se preocupar com o mundo. Mas o que eu estou falando é, essa frase, ela visa dar uma certa perspectiva de que, se você quer mudar o mundo, você deve começar sendo responsável por aquilo que está ao alcance da sua mão. E como é justamente aquilo que está ao alcance da sua mão que enche o saco, principalmente mães que ficam, arruma o quarto, você não arrumou o quarto está uma bagunça. Né? Todas as mães aqui sabem do que eu estou falando, e filhos e filhas também. Então, assim, justamente porque o quarto é o que está ao alcance, é mais fácil você decidir que você é a favor e está super preocupado com alguma coisa que está acontecendo no Sudão, do que você arrumar seu quarto. Né? Então, essa frase, que é uma frase que eu sei que eu já recebi muitos e-mails desaforados do movimento estudantil por causa dessa frase, porque tem uma coisa também, né? Você tem aquela coisa que é gancho. Invadem a reitoria da universidade e você solta. Os jovens, ao invés de arrumar o quarto, querem mudar o mundo. Né? Porque eles resolvem invadir a reitoria, mas eles não querem... E aí eu recebo alguns e-mails, inclusive, legais, assim, tipo, olha, meu quarto é arrumado, viu, Pondé? Eu recebo e-mails assim. Eu arrumo meu quarto todo dia, eu moro sozinho. Né? Então, assim, portanto, você está errado com essa história. É claro que tem gente que arruma o quarto, mas a imagem, ela é uma imagem que ela é um conceito, na realidade. A intenção dela é dizer assim, olha, o mundo que mais precisa ser arrumado é aquele que está perto de você. E é justamente esse que é um saco arrumar. Por quê? Porque é justamente esse que você tem mais possibilidade de agir. E a ação da preguiça. A ação da preguiça. Por isso que é melhor você dizer que você está ocupado com a Islândia. Sei lá, por exemplo, que é um país, inclusive, legal. Mas, é assim, é mais fácil, porque a maior parte das pessoas normais não vai à Islândia. Certo? E, então, afinal de contas, você está preocupado com o que andam fazendo com a população de imigrantes na Islândia, e o seu quarto está desarrumado, primeiro você, na realidade, o que você está fazendo é que você não está se ocupando daquilo que é sua parcela de responsabilidade. Então, essa frase ela é bem séria mesmo, porque ela não significa só o quarto. Né? Ela significa a dimensão material. E, muitas vezes, a ideia de mudar o mundo ela é boa porque, no fundo, você não tem que ser responsável por coisa nenhuma imediatamente. Tanto é que tem gente que muda o mundo clicando coisas na internet. Né? Aquilo que a gente chama de revolucionários do Face.
né? Ou causas do Face, né? A gente sabe que tudo que é mediado pelo Face, pelo Facebook, causas sociais, elas tendem a ter baixo investimento, baixo vínculo. E as causas que têm baixo vínculo são mais fáceis de você tocar. Por quê? Porque elas não atrapalham você ir no cinema, não atrapalha você ir na balada, ela não atrapalha você, seu sono, né? Agora, o que eu acho que os jovens podem fazer de fato, além de arrumar o quarto, né, para mudar o mundo, eu acho que, assim, eu quero pontuar uma coisa. Uma coisa que eu percebo muito em sala de aula é muita gente de 20, 19, 21 anos fica de saco cheio porque muitos adultos depositam, tipo viúvos e viúvas de Woodstock, né, depositam sobre os mais jovens a responsabilidade de fazer a revolução que eles não fizeram porque voltaram de Woodstock e tiveram que pagar a conta, né? Muitas delas grávidas, né? E tiveram que pagar a conta. Então é uma coisa assim, eu sempre digo assim, olha, cuidado, tem um livro da Bíblia hebraica chamado Coelet, que é meu livro predileto, um deles, que fala justamente de que a vida tem ritmos. Hoje eu falava isso na aula para os alunos. Olha, a gente estava discutindo uma coisa do islamismo, especificamente, a questão de que tem muitas mulheres que se convertem ao islamismo no Brasil, e uma jornalista uma vez levantou a hipótese que era para casar, porque muitos islâmicos tinham que trazer esposas de países árabes, e isso, claro, criou uma irritação muito grande no mundo islâmico brasileiro, convertido, eu quero dizer, essa matéria. Mas aí eu dizia assim, olha, tome cuidado. Não ache que coisas que se faz há 2, 3 mil anos, você vai mudar porque você acordou de mau humor. Ou porque sua mãe é chata, ou porque seu pai é mandão. Coisas que as pessoas fazem há 3 mil anos, você deve levar a sério. O mundo não começou com você, ele não vai acabar com você, ele é muito maior do que qualquer ideia que você tenha sobre ele. Então, assim, leva a sério. Por exemplo, esse problema de casamento, relacionamento, busca de sentido, isso é uma coisa que a gente está buscando há mais do que 3 mil anos. Sentido, seguramente, porque religiões existem, a gente sabe seguramente que rituais proto-religiosos existem no mínimo há 150 mil anos, né? Então, isso é uma coisa que vem há muito tempo, esse problema ele vem circulando há muito tempo. Então, assim, portanto, esse problema com relação a você buscar uma forma de organizar a sua vida para que você consiga influenciar no mundo, dito isso tudo, eu acho que o jovem pode fazer diferença no mundo, antes de tudo, aprendendo a assumir as responsabilidades que são dele. Principalmente no mundo que está na moda não ser responsável por nada. Dizer que é não sei quem que é a causa disso, não sei o que é responsável por aquilo. E a experiência da responsabilidade é uma das coisas mais difíceis e, de certa forma, mais libertadoras. Quando você percebe que você é responsável por alguma coisa. Eu não conheço nenhuma outra forma de uma pessoa experimentar a dignidade. Você não experimenta a dignidade quando lhe dão coisas, ou quando o governo te dá coisas. Você experimenta a dignidade quando você faz coisas acontecerem, porque você criou as condições para que elas acontecessem, né? Então, acho que essa geração, agora especificamente, a geração Y, como a publicidade chama, essa geração Y, mais especificamente, acho que ela pode mudar o mundo, antes de tudo, começando a refletir sobre esse pacotão de que você tem que ser feliz, de que você tem que abraçar fórmulas para resolver a vida, você tem que ser uma pessoa que joga fora tudo que teve antes, certo? A tentativa de você estabelecer laços com o que era feito antes, com o que foi escrito antes, aí toda a questão da tradição e jogo, seja lá qual for, né? Cada um tem a sua mão que você descende, ou com a qual você buscou. Então, assim, acho que o jovem pode mudar o mundo, esse jovem da geração Y. É claro que ele pode mudar o mundo reclamando de coisas que acontecem, ele pode mudar o mundo indo para a Paulista, tem que tomar cuidado para não apanhar, certo? Mas acho que ele tem que mudar o mundo, antes de tudo, naquilo que está ao alcance dele. Se ele resolveu abraçar uma tradição, abraçar um grupo como vocês, agindo dentro desse grupo, agindo na família dele, buscando ser responsável pelo que ele faz. Olha, às vezes, pessoas responsáveis pela própria vida, chega a dar a impressão que é um milagre, chega a encantar.
quando você encontra jovens que você percebe que é gente responsável, que está correndo atrás do prejuízo, que naquele mundo que ele vive, ou seja, do estágio dele, do trabalho dele, da família dele, do namoro dele, ele está envolvido com aquilo, ele está assumindo aquela responsabilidade. Eu acredito que isso tem um impacto muito maior do que você achar que você é uma pessoa superior porque você anda de bicicleta. Bike, não tenho nada contra bike. Né? Eu discuto, não tenho nada contra isso. Mas a minha discussão, na realidade, são comportamentos, são certos comportamentos que projetam a ideia de que você é uma pessoa comprometida com o mundo, e, na realidade, nesse caso específico, foi quando eu já entrei em várias polêmicas, inclusive no Jornal da Cultura com isso, mas isso tem mais a ver com o fato de que, muitas vezes, certas práticas, você cola ela em você, isso dá a você o sentimento de que você é superior, né? Quando, na realidade, a sua volta, você, no caso jovem, não arruma o quarto. Mas como você anda de bike, você acha que salva o mundo. Eu acho que você começa a salvar o mundo arrumando o quarto. E isso é uma coisa que é chata porque é todo dia. Ele desarruma todo dia, e você tem que arrumar e tudo sai do lugar, e você tem que arrumar de novo. E é assim que é o mundo. Você arruma, ele sai do lugar, você arruma, ele sai do lugar, e ele está sempre fora do lugar. Senão a gente não tem o que fazer também. Eu sou jovem chato aqui, tem mais uma pergunta de vocês, depois a gente vai abrir. Tá. Bom, aqui para a nossa última pergunta. Aqui a gente começou falando, enfim, de Israel, de judaísmo, na nossa busca de identidade judaica, como foi a nossa experiência indo para Israel e tudo mais. Então, a gente queria te perguntar, na sua opinião, qual a sua visão sobre o sionismo? Assim, qual que você acha que é a importância do sionismo para o judeu e para o não judeu? E também por que Israel tem, por que você acha que Israel tem uma visão muitas vezes negativa nas ações de Israel na mídia nacional aqui no Brasil e muitas vezes na mídia internacional também? Essa talvez seja a questão mais difícil de todas, né? Porque ela é bastante concreta e pontual. Bom, é claro, o sionismo é um movimento histórico que nasceu principalmente no universo secular, fossem grupos do que a gente chamaria mais à direita, né? Inclusive líderes que chegaram a ser influenciados, simpatizantes de Mussolini, por exemplo, como Jabotinsky, né? Ou seja, grupos sionistas seculares, mas anticomunistas, e grupos sionistas próximos ao socialismo ou comunistas, todo mundo sabe a fundação dos kibbutzim e tudo mais. Israel, então, o sionismo nasceu como um movimento essencialmente secular, que visava resolver o problema do antissemitismo através da criação de um Estado-nação, típico da época em que ele nasceu, em que a Europa estava movida pela ideia que tudo se resolvia a partir de Estado-nação, né? A ideia de que você não ia resolver esse problema, a gente conhece a história do caso do Dreyfus, o Theodor Herzl, jornalista, cobrindo isso e tal. E, no começo, como ainda hoje, grupos como Natura e Carta em Israel não aceitam o Estado de Israel, porque entendem que Israel só pode ser reconstruído pelo Messias. E esses grupos como os Haridim, que no começo tinham tensão com o Estado de Israel pelo mesmo motivo, e que depois, por uma série de contingências históricas, acabaram se acomodando ao Estado, inclusive recebendo vantagens do ponto de vista de financiamento para yeshivá, liberação do exército e coisas assim. Eu estou falando isso um pouco para marcar que o sionismo é um movimento histórico, marcadamente secular, é um experimento. Israel é um laboratório político-social. Cada vez que eu leio mais, eu tenho certeza disso, né? Inclusive no sentido do confronto que está no horizonte entre grupos religiosos radicais e defensores de uma vida mais liberal. Esse confronto é talvez inevitável, inclusive em Israel, né? Quem defende uma vida mais aberta, mais em diálogo com o mundo secular, e é religioso, não significa que não seja, e quem acha que o mundo secular é um mundo que você tem que pôr à parte, certo? Então, o sionismo é um movimento histórico, cheio de contingências históricas envolvidas, mas um movimento que nasceu como uma resposta a um problema histórico de exclusão do judeu do convívio social público e do antissemitismo, como todo mundo conhece. Agora, você tem
como diz, você tem uma situação histórica específica, que foi o Holocausto, que, de alguma forma, ajudou a catapultar a opinião pública, né, para o Estado de Israel, apesar de que a gente tem a impressão, tem muita gente, e aí eu respondo já de uma forma mais direta a segunda parte da sua pergunta, por que Israel tem uma imagem tão ruim fora de Israel, no mundo? Antes de tudo, por falta de informação. Nós somos mal informados sobre Israel e grande parte de nós compra a propaganda anti-Israel, inclusive dentro da comunidade, certo? Falando especificamente da comunidade. Compra a propaganda anti-Israel. Israel perdeu a batalha na mídia. Perdeu. Talvez consiga recuperar. Mas Israel perdeu a batalha na mídia no sentido de que eu já ouvi uma história, que muita gente deve ter ouvido, aquela história que é meio lenda, meio verdade, que teriam perguntado uma vez a Golda Meir, né, o que ela pensava do fato de, naquele momento já, tanta gente achar que Israel era muito agressivo, muito beligerante. E ela respondeu, segundo essa lenda, alguma coisa do tipo: eu prefiro receber telegramas de raiva do que de condolências. Então, acho que, além da desinformação, Israel é responsável por não ter investido numa política de comunicação consistente, inclusive por isso. Por isso que, por durante muito tempo acreditar, inclusive por conta de um trauma histórico, que não era necessário um combate no âmbito diplomático e da mídia. E achar que bastava se reafirmar, que é de fato necessário, não é que não é, se afirmar num terreno, num espaço geográfico que lhe é hostil. A maior parte das pessoas que fala e critica Israel não tem a mínima noção do que é existir num ambiente que lhe é hostil. A mínima noção. Não tem a mínima ideia do que é você viver num lugar em que pode cair bomba perto da sua casa a qualquer hora, e quando diz, mas não cai há muito tempo, não cai há muito tempo porque tem um investimento gigantesco para que isso não aconteça. Então, o primeiro problema de Israel é que Israel vive em guerra e a gente não sabe. Eu digo a gente aqui do lado de fora, né? Na diáspora ou na mídia, não sabe. Então, isso cria um descompasso de informação que Israel não deixa de ser responsável por não ter investido tanto quanto investiu perfeitamente em ciência, em tecnologias de sobrevivência e tudo mais. Então, portanto, eu acho que esse olhar que muitos de nós têm, inclusive dentro da comunidade judaica e fora dela, para Israel, é, em parte, responsável por um problema com a política de comunicação, e uma outra coisa é que os árabes conseguiram colar no Ocidente a imagem de que a esquerda está a favor dos árabes. E isso é um jogo, eu não vou entrar nesse debate aqui agora, que vai nos levar muito longe. Mas, como a esquerda tem domínio dos meios de comunicação, na sua grande parte, e eu não estou falando dos donos, não, tá? Não é paranoia, não é a camada média produtiva. É aquele cara que está na redação. Estou me referindo à infantaria, tá? E não é uma esquerda stalinista, não é disso que eu estou falando. Mas é uma certa visão de mundo que se identifica como humanista, né? Portanto, a reprodução da informação é uma reprodução de informação onde você trabalha com um universo polar simplificado, bipolar simplificado, né? Polarizado simplificado. Agora, por último, eu diria o seguinte, o sionismo, Israel, olha, tem um texto que foi escrito nos anos 50. Eu falei desse texto no curso que eu dei no Centro de Cultura Judaica no final do ano passado. É um texto de um filósofo judeu chamado Lewis Strauss, americano, né? Deu aula na Universidade de Chicago, um dos maiores filósofos da política do século XX. O Lewis Strauss, ele tem um texto que ele discute a dificuldade, ele projeta problemas em Israel no futuro, porque Israel é um experimento baseado na identidade de um país em cima de uma tradição cultural, que nasce no começo excluindo a religião. Eu digo excluindo a religião como não sendo a primeira pauta, porque as pessoas não eram religiosas. A gente sabe dos acordos do Ben Gurion com os ancestrais do Shas, lá atrás, né?
inclusive no sentido de acalmar, porque no começo você tinha judeu ortodoxo e fazia propaganda contra Israel, né? Então, o Leo Strauss ele escreve um artigo nos anos 50 falando que Israel tem um encontro com um problema que é o seguinte: como você pode justificar uma identidade judaica unicamente numa cultura secular, sem apelo à tradição religiosa, uma vez que, no final das contas, a cultura é de raiz religiosa. E, ao fazer isso, como é que você pode, portanto, não transformar Israel numa teocracia, porque se você entrega na mão, né, de quem acha que o país tem que ser religioso, você faz dele uma teocracia, ou, por outro lado, você mantém a identidade judaica sem apelo religioso, que hoje já não dá mais em termos demográficos, tá? Falando em termos demográficos, eu li outro dia uma citação do jornal Haaretz de 2008, que a citação dizia o seguinte: em 1960, 15% das crianças matriculadas na escola primária em Israel estavam entre filhos de judeus ortodoxos e árabes religiosos. Em 1980, isso tinha pulado para 27%. A citação é de um jornal de 2008, ele fala, ano passado, portanto 2007, esse número pulou para 46%, sendo que a maioria é ortodoxo e não árabes, que diminuiu a reprodução, a fertilidade. Então, assim, por uma série de fatores. Então, não dá mais para excluir esse cenário. Mas, para você montar um país identificado com a identidade, sem levar em conta o aspecto religioso, você pode, na realidade, perder as fichas para sustentar essa identidade. E acabar resvalando em problemas de raça e coisas assim. Então, o debate sobre uma religião e uma espiritualidade que não sequer ortodoxa, mas sequer religiosa, é urgente. Inclusive do ponto de vista da identidade do país. A possibilidade de você construir uma via onde a identidade religiosa tem espaço, mas não a ortodoxa, para quem não quer ser ortodoxo, é urgente para o futuro do país. Além de uma série de outras coisas que a gente conhece, que tem a ver com geopolítica e estratégias de guerra, porque a guerra continua existindo. Obrigado. Muito bom. A gente vai abrir para pergunta. Qual que é a regra só que a gente faz nas perguntas? Perguntar. O que aconteceu aqui algumas vezes é que a pessoa acaba aproveitando a oportunidade para falar. Eu queria pedir para vocês perguntarem mesmo e depois, se a gente tiver oportunidade, fica um pouquinho a mais, a gente conversa. Queria saber se alguém tem pergunta para fazer. Está todo mundo quietinho? Já tem aqui uma pergunta. Boa noite. Pondé, eu sei que você é um estudioso de religiões, principalmente análise comparativa. Aqui. Sim. Pela sua experiência como filósofo e também pessoal, você consegue ser otimista em relação ao futuro do judaísmo? Porque assim, me causa uma certa angústia quando eu penso que, eu não tenho certeza, mas acho que tem menos judeus hoje do que há 2000 anos atrás, e certamente, percentualmente, muito menos no mundo. E, ao mesmo tempo, se tivesse mais judeus, talvez até tivesse uma cisão entre os ortodoxos e não os ortodoxos, seriam os protestantes, ou sei lá o que seriam, mas... A reforma. Ou reforma. Então, e vejo também que assim, você tenta manter as pessoas dentro do judaísmo por um sentimento de culpa, quando tem tanta coisa bonita na religião. Então, te pergunto, pensando no longo prazo, dá para ser otimista que o judaísmo vai florescer, vai crescer e vai ter mais gente, ou vai ser sempre esse número pequeno? Você começou falando de religiões comparadas, ou eu ouvi errado? Sim, sim, sim. Ah, não, é que eu pensei que você ia perguntar alguma coisa sobre comparação. Você está falando, na realidade, se o judaísmo tem um futuro demográfico, né? Se tem futuro de permanência. Sim. Sim. Olha, é claro que você pode, para você conseguir fazer com que uma pessoa mais jovem faça algo que você quer, o caminho mais rápido é a culpa, seja em qualquer coisa, né? Você faz a figura sentir culpada, tem um efeito mais imediato. E essa ideia de que se você é um traidor, portanto você se sente culpado,
É um fato. É claro que uma sociedade, quando você vive numa sociedade aberta, como é a sociedade secular, essa sociedade aberta, você tem riscos contínuos de processos de assimilação de identidade. E é um risco mesmo. Significa quando você vai perdendo a noção dessa identidade. Olha, como você bem disse, quando você falou do passado, olha, o mundo ocidental ele tem duas matrizes. Uma matriz é hebraica e a outra é a grega. Quando a filosofia grega se encontra com a tradição hebraica, nasce o cristianismo. O cristianismo é esse encontro. Como se fala em filosofia da religião, o jargão, todo mundo que estuda sabe esse jargão. O encontro de Jerusalém com Atenas. Quando Jerusalém e Atenas se encontram, nasce o mundo ocidental, né? Além da filosofia grega, você tem a matriz trágica da Grécia, que também vai ser super importante na matriz ocidental. E os cruzamentos disso, né? As misturas. Então, o judaísmo ele é, como cultura, maior do que o número de judeus que existem. Porque o judaísmo ele é doador de significado na sua matriz para o mundo ocidental. Então, essa questão, na realidade, ela vai além do problema da quantidade, como você mesmo disse. E outra coisa é o seguinte, na medida em que você tem uma tradição pautada no livro, no estudo do livro, e é uma ideia, essa ideia de que quando você pensa, que é uma ideia típica da tradição rabínica, quando você pensa, você chega mais perto de Deus, porque Deus pensa, então ele quer que você pense. Então ele não quer gente tonta atrás dele, né? Ele quer gente que pense, por isso que ele mandou pensar, né? Então, você tem uma população altamente, com grande maioria dela, altamente qualificada, inserida em lugares extremamente importantes da reprodução do pensamento. Muitas vezes, assim, sabe quando você assiste filme de Hollywood? E, de repente, no meio do filme, tem um casamento e tem uma rupá no meio, e você diz, mas eu não tinha percebido que o personagem era judeu, né? Ou vai um Lehaim no meio, mas de onde veio isso? Aí você tem a impressão que mais da metade da população americana é de judeus, o que não é. A maior parte dos roteiristas de Hollywood é judeu. Diretores, produtores, né? Resultado, você vê a cultura impregnada disso daí. E aí que está. Uma ideia que eu acho muito importante, na realidade, é a ideia de que, quando você exclui essa ideia de cultura como pensamento, como leitura, como estudo do judaísmo, aí o judaísmo vira só culpa. Talvez um dos desafios para a manutenção. Eu acho que pouco sempre tende a ser pouco em comparação com grupos muito grandes, né? E também tem aí, como eu falava há pouco, um certo risco de um aumento cada vez maior de grupos muito ortodoxos, porque eles são mais férteis, certo? O secularismo diminui a fertilidade das pessoas, porque as pessoas se preocupam com pós, se preocupam com trabalho, se preocupam com viagem no final do ano, com profissão, e aí não tem tempo para os moleques, certo? Então terceiriza, é caro terceirizar. Então você tem uma relação bastante, isso é uma relação bastante complicada e bastante séria. Mas me parece que, não acho, você perguntou se eu sou otimista, por incrível que pareça, muita gente ri quando eu falo isso, eu não sou uma pessoa pessimista, né? Assim, no sentido de que eu não sou pessimista, porque eu acho que um pessimista é alguém que não consegue levantar da cama, não consegue resolver problema, não consegue... Eu penso o otimismo como experiência fisiológica, não mental. O otimismo, eu acho que a fronteira entre o pessimismo e o otimismo é fisiológica, né? Se você é fisiologicamente otimista, você enfrenta, você tem energia, você vai atrás, você faz coisa, né? Então, nesse sentido, não sou pessimista. Agora, acho que o número é pequeno, mas a tradição e o perfil sempre foi de ter um efeito maior do que o número e de ter uma presença na cultura absolutamente marcante e decisiva. E acho que
eu penso que esse destino e esse papel é essencial, no sentido de que, se é para ser um grupo só fechado e que não tem relação com o mundo, porque, veja, essa tensão com o mundo é característica do mundo bíblico, né? Mas, ao mesmo tempo, a tradição hebraica, ela fundou o mundo ocidental, em grande parte, junto com a Grécia, e, portanto, ela é responsável por esse mundo ocidental, inclusive por continuar a fazer com que ele seja um mundo civilizado. Que ele continue a se perguntar o porquê das coisas, para onde vai as coisas. É uma prática, é um hábito. Por isso que tem gente que brinca que, se você quiser você tiver dois judeus, você tem 3 opiniões. Né? Ou todo mundo que debate muito, né? Quando você tem muita gente que debate, você tem 5 caras e 10 opiniões. Né? Então, acho que isso é importante para o que você chamou de otimismo futuro. Agora, essencial é continuar a ter filhos. Eu estou meio convertido à demografia, sabe? Ando lendo sobre isso. É essencial. Aproveitando a pergunta do amigo, não sobre a parte demográfica. Nos últimos séculos, o que nós percebemos no Ocidente é a separação da religião do Estado. Então, você tem laicismo. O que cresceu e, a meu ver, deu desenvolvimento, é que você tem direitos dados pelo Estado e você tem a religião que você quiser para seguir. E o que eu estou percebendo recentemente é que o pêndulo está voltando. Não sei se a história sempre foi assim. A impressão que eu tenho é que há uma radicalização de todas as religiões, o seu domínio, tanto no judaísmo, quanto no cristianismo, quanto no islamismo, e parece que o mundo vai se tornar cada vez menos laico. E vamos ser dominados por grupos religiosos, com guerras religiosas, em nome de Deus, morre-se em nome de Deus, joga-se bombas em nome de Deus, qualquer religião que seja. E eu não sei se essa é uma volta à Idade Média das trevas, entre aspas, não é bem isso. Eu gostaria de saber também por que o islamismo atrai tanto. Porque há muitas conversões ao islamismo, não no Brasil, no mundo todo. O número de pessoas com a religião islâmica cresceu muito ultimamente. Não só por medo, porque no Oriente Médio a pessoa está se convertendo, os cristãos que têm lá, de medo, para sobreviver. Não estou falando isso como uma opção. Deu para entender? Aham, acho que sim. É assim, ó. Primeiro, o islamismo é uma religião que trabalha por conversão, que não é o caso do judaísmo, não opera. Conversão, é como o cristianismo. É o que se chama tecnicamente que é uma religião que opera por catequese. Né? Então, o islamismo, o cristianismo, ele passou por um grande desgaste, digamos, nos últimos 300 anos, grosso modo, porque foi no seio do mundo cristão e também do mundo judeu, e o mundo judeu também sofreu esse desgaste, que nasceu a modernização. Né? O iluminismo, que nasce na França e na Inglaterra, são movimentos que, inclusive, os judeus abraçaram o iluminismo, porque o iluminismo trazia o discurso justamente da superação da relação entre poder secular e igreja, certo? Na França, os judeus abraçaram a Revolução Francesa apaixonadamente. Né? Então, assim, portanto, o judaísmo e o cristianismo, a religião majoritária no Ocidente, sofreu um desgaste muito grande. Mas como há pouco, acho que o Gustavo perguntou no começo, por que os jovens buscam tanto espiritualidade? Porque, aparentemente, a vida dentro de um grupo religioso, e quando eu digo isso, não necessariamente um grupo religioso duro, fechado, a vida aparentemente tem maior qualidade. A religião é o maior sistema de sentido que existe. E a vida não tem sentido quando você olha para ela sem óculos, assim. Né? Ela parece uma coisa meio confusa, você não sabe direito de onde vem, por que morre, por que sofre. As religiões, elas são sistemas de sentido concreto, não teórico. Por isso que não existe adesão à religião no sentido, eu acho todas as religiões o máximo. Normalmente não tem adesão nenhuma. Você tem que ter adesão a uma, especificamente.
Então, o islamismo, ele apareceu, cresceu muito na África, cresceu muito nos Estados Unidos, na população africana, de origem africana, americana. No Brasil, ele não cresce muito, mas cresce principalmente entre mulheres, né? Então, o islamismo é uma religião que lhe oferece uma vida comunitária muito densa, e uma vida comunitária muito protegida, muito cuidada. E, ao contrário do que muita gente pensa, muitas mulheres buscam uma vida cuidada dessa, porque a vida sem cuidado é muito cansativa, né? Agora, o que você perguntou antes, assim, se você vai para trás no passado, a relação entre religião e Estado era uma coisa muito comum, pelo menos no Ocidente, essa relação entre religião e Estado, sabe? Do rei ou imperador fazer trabalho para um deus, ou pedir conselho para um padre, sei lá, né? Sempre foi uma coisa comum. A separação entre o Estado e a religião é uma coisa razoavelmente nova, né? E tem muito a ver com o advento da burguesia, e porque a burguesia precisava pôr de lado o laço entre monarquia, igreja e aristocracia, né? Tanto que nos países protestantes a burguesia estabeleceu isso de uma forma mais organizada e colocou a religião no seu lugar. O protestantismo já nasce submetido ao poder secular, né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você pergunta se a gente tem um pêndulo em direção ao mundo não religioso, é o mundo religioso, então, eu escrevi sobre isso essa semana na coluna, eu não esperava que fosse um blockbuster o tema, eu recebi muito e-mail, e-mails assim, furiosos, eu imaginei que as feministas iam bater em mim, mas não foram elas que bateram em mim, quem bateu em mim foram os ateus, né? E aí eu vou fechar a resposta por aí, dizendo o seguinte, quando você estuda a sociologia do ateísmo, você percebe que existe, sim, uma relação razoável entre alta formação acadêmica, cultural, científica, e a tendência a um ateísmo orgânico, como se fala, tipo, a pessoa chega à conclusão que Deus não existe, ninguém obrigou a ela isso, né? Deram a liberdade para ela, ela chegou a essa conclusão meio que sozinha. Ou a um secularismo, uma espécie de lifestyle secular individualista, que é assim, não é que eu sou ateu, mas na realidade isso não me interessa. Eu não assumo nenhuma referência religiosa, e no fundo eu vivo como se eu fosse ateu, apesar de eu nunca parar e pensar Deus existe ou não. Então eu posso ser uma pessoa que tem uma adesão à religião, mas eu valorizo os valores seculares em primeiro lugar, no final das contas, né? E, assim, então isso é fato. Só que quando você olha os dados, como eu ando olhando nos últimos dias, meio obcecado com isso, quando você olha os dados, o que você percebe é que por exemplo, se você pegar 4 países europeus que são uma espécie assim de índice de ateísmo orgânico, Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia, e se você olhar os números de 1960 para cá, o número de pessoas, não para cá, até 2004, né? Esses números demoram anos para conseguir ser organizado, interpretado, catalogado, você vê um claro declínio nas pessoas nesses 4 países que se assumem como ateias. Portanto, uma frase errada, que é muito comum de se ouvir, é que, à medida que a ciência vai aumentando, à medida que a cultura vai aumentando, as pessoas vão ficando ateias, isso é razoável. Mas o que está errado é assumir que isso é um processo inexorável. Estatisticamente, não é. Estatisticamente, no caso, por exemplo, se você pegar um caso específico de comunidade, e isso que eu estou falando dos cristãos vale também para os judeus, entre judeus seculares e não seculares. Se você pegar comunidades luteranas na Finlândia e você comparar entre 1940 e 1980, a relação de filhos entre famílias não religiosas e famílias religiosas,
Em 1940, luteranos fundamentalistas na Finlândia tinham 2 filhos para 1 de famílias não religiosas. Em 1960, isso pulou para 3. Em 1980, pulou para 4. Em 1985, a taxa da mulher finlandesa religiosa de reprodução, de fertilidade, era 5,47. As seculares era 1,45. Certo? Então, quando você pergunta se há... Mas, importante, nos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo na Inglaterra, que você tem um crescimento também de grupos religiosos protestantes e muçulmanos, uma coisa que não parece necessariamente acontecer é o seguinte: nos Estados Unidos, grupos religiosos se reúnem e põem à parte questões doutrinárias de base e se reúnem ao redor de uma agenda comum. Na realidade, digamos, o inimigo dos religiosos fundamentalistas é o secular. Ele aceita que uma comunidade de outra religião conviva em outro lugar, com quem ele não vai reproduzir. Ele convive no lugar dele e ele vai reproduzir entre ele. Por quê? Porque esses 2 grupos não querem se misturar, mas eles são contra uma outra coisa. Eles são contra a emancipação feminina, eles são contra darwinismo na escola, eles são contra aborto, eles são contra certas técnicas científicas. Não parece haver, necessariamente, um conflito religioso nos Estados Unidos, no sentido deles brigarem entre eles. Na Europa, pode acontecer conflito entre grupos muçulmanos e cristãos, porque os cristãos estão crescendo na Europa. Portanto, o que eu falei, olha, se você pegar a Finlândia, em 2000, você tinha cerca de 65% das pessoas que se diziam ateus. Em 2004, esse número caiu para 28%. Então, essa ideia que é vendido por aí de que os ateus estão crescendo no mundo, não é verdade. Crescem alguns números em universidades, você vai no departamento de sociologia, você vai encontrar ateu. Certo? Você vai numa redação de jornal, você só vai encontrar quase ateu. Isso é verdade. Mas, portanto, esse pêndulo e o risco do Estado secular, laico, ele existe mesmo. Mas não necessariamente pela guerra, mas ele existe pelo voto. O voto. Na medida em que você tem uma população maior, o Estado continua oficialmente laico, mas as bancadas religiosas vão aumentando. Eu encerraria com o seguinte: veja, no ano passado a gente assistiu aquele confronto entre Feliciano e a comunidade gay, ao redor da ideia de cura gay. O movimento gay é um movimento culturalmente extremamente poderoso. Grande parte da população gay é academicamente bem formada, profissionalmente preparada, atuam em áreas chaves da produção de significado na sociedade: advogado, médico, professor, escritor, roteirista, artista. Portanto, é uma comunidade extremamente bem preparada para influenciar no mundo. Depois que os publicitários americanos descobriram que eles tinham dinheiro, então isso se transformou no boom que a gente conhece do ponto de vista cultural. Nem os gays venceram o Feliciano. Não venceram o Feliciano. O Feliciano continuou onde ele estava, certo? Alguns dirão, não, porque é associação com o PT, que é fato. Mas o PT não está associado aos evangélicos porque acha que eles têm olhos azuis bonitos. O PT está associado aos evangélicos porque ele sabe que os evangélicos têm votos. E a bancada cresce cada vez mais e, portanto, a tendência é que os religiosos, se a gente observar o modelo americano, eles se organizam ao redor de agendas e não debatem doutrina, contanto que a minha filha não case com o seu. Tudo bem, a gente não vai brigar. Certo? Então, cada um vive no seu mundo e a gente se une contra aqueles que, na realidade, são contra o nosso modo de vida. Então, a quem se interessa por esse assunto, eu aconselho a ficar atento às pesquisas em demografia e observar o pêndulo como ele, de fato, silenciosamente, é o que um autor chama de sacralização da discrição. Você é discreto, não faz barulho, mas faz seu trabalho. Obrigado. Pessoal, eu estou vendo um monte de mão levantada. A gente vai fazer mais
2 perguntas no máximo, que eu também me comprometi aqui com o horário, com o nosso palestrante e a família que está aqui, né? Oi, boa noite. Meu nome é Viviane, eu tenho 32 anos e eu sou uma jovem, principalmente no tema de política. Eu me alimento da forma mais preguiçosa e cômoda que existe, que é de informação de política, que é via redes sociais. E eu percebi que compartilhar, curtir, comentar nas discussões de redes sociais não são suficientes para fazer nenhuma mudança no Brasil. E eu também percebi que no final desse ano a gente tem a chance de fazer alguma diferença, que é indo às urnas, né? Então, a minha pergunta é, Pondé, o que eu, como jovem apolitizada, devo fazer até o final desse ano para ir fazer um voto mais consciente nas urnas e que não seja influenciada por discussões nas redes sociais que estão muito mais preocupadas hoje em classificar se eu sou de direita ou de esquerda? Então, é assim. De fato, as redes sociais não servem para muita coisa quando você está procurando profundidade numa série de áreas, né? Mas, assim, olha, o debate no Brasil, o debate, normalmente, ele é capitaneado pelo que a gente chama de instâncias de razão pública, né? O que são instâncias de razão pública? Uma sinagoga pode ser uma instância de razão pública, assim como a igreja pode ser. Apesar de que, do ponto de vista do Estado laico, não vale. Mas, na prática, vale, porque as pessoas se reúnem e falam. Instâncias de razão pública são jornais, televisão, universidade, tribunal, escola. Ou seja, todo lugar que a sociedade reconhece que existem pessoas preparadas por ela, a sociedade, reconhecidas com títulos e experiência, para falar sobre o que a sociedade está pensando. Então, nos últimos tempos, o debate no Brasil tem se tornado mais acirrado. A gente tem uma história de ditadura próxima, história essa que um pouco, depois da ditadura, um pouco pautou o universo do debate público. E o que a gente está vivendo hoje, que está de uma forma um pouco mais acirrada, me parece, na realidade, um certo esgotamento, não só do governo enquanto tal, quanto um esgotamento das fórmulas que a gente tinha. Esse debate de esquerda-direita, que acabou tomando conta, e normalmente ele é levado assim como estão xingando a minha mãe, né? O debate público ele tende a ficar desidratado, porque você tem que lidar com poucas frases e poucas ideias. Ele tende a ser pouco profundo, ter pouca nuance, porque na hora que chega do lado de lá, é aquilo. Por exemplo, você tem que escrever um texto e desenvolver ele em 3.000 toques. Acabou. É só aquilo que você tem. 4.000, 2.500. Ou você tem 2 minutos para desenvolver aquela ideia. Isso nas instâncias de razão pública, quando você fala da mídia, que é, na realidade, o que tem maior impacto. Então, a primeira coisa que eu diria para você é o seguinte: respire fundo, porque se continuar do jeito que está, a gente vai entrar numa época bem interessante no país. E épocas interessantes são épocas em que você pode perder o sono, certo? Épocas em que as coisas não ficam no lugar o tempo todo. E o debate público-político, a gente não estava acostumado, porque a gente estava acostumado no Brasil com um debate que era uma espécie de uma discussão de esquerda meio auto-evidente, porque a esquerda capitaneou para ela a herança de vítima da ditadura, né, e herdeira do que há de honesto e humanista na ditadura, pós-ditadura, não na ditadura, e o que aconteceu é que, ao longo desse tempo, foram se formando intelectuais que foram lendo outras coisas. E essa violência que aparece nas redes sociais é porque, há algum tempo, a gente não tem no Brasil um ensaio de polarização de posições, né? Onde, durante muito tempo, a gente viveu uma situação no país em que, se xingassem você de direita, você ia para casa com o rabo entre as pernas, né? E hoje xingam você de direita e você diz: e daí? O que você quer dizer com isso? Né? Então, as redes sociais, na realidade, elas vão reproduzindo o que é um acirramento nas instâncias públicas de discussão, que é ainda muito pequena. Se as coisas continuarem, pode ser interessante o que vai acontecer, em termos de você levantar a conversa, levantar o debate. Existe, porém, no Brasil, uma dificuldade que é, em termos de representabilidade política e institucional, não existem opções. Você tem partidos de centro-esquerda, partidos de esquerda radical, e você
no espectro liberal, como se fala no Brasil, liberal, nos Estados Unidos é outra expressão, mas no espectro liberal você não tem no Brasil partidos, né? O que você tem partidos fisiológicos, partidos coronelistas, partidos que a gente chama de pântano na Revolução Francesa, que está ali no meio para ver para que lado que cai, né? Então, o que ajuda a intensificar a violência, porque você não tem essas pessoas que começam a debater ideias que não têm representação política institucional, elas ficam meio soltas. Então elas vão para a rua e começam a falar coisa e não tem um partido que receba elas, no sentido de dizer, não, olha, é isso, isso e isso. Então o que eu diria para você é o seguinte, além das redes sociais, ler livros, alguns livros que eu posso passar para você a bibliografia, eu posso deixar com o Fábio, certo? Que falam de filosofia política, que falam, inclusive, de debates políticos no Brasil nos anos 70, nos anos 80, que mostram um olhar diferente do olhar que normalmente a gente estava acostumado a ver na universidade. Por exemplo, curso de ciência política no Brasil, durante muito tempo, era uma igreja, uma pregação, né? O que eu recebo de e-mails de alunos de faculdades pelo Brasil afora, que bombam porque usaram a bibliografia tal, porque discutiram com o professor em relação ao autor. Eu lembro, a um autor, eu recebo muitos e-mails assim. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, quando você fala em relação a votar até o final do ano, além de acompanhar o debate na mídia clássica, ao invés do Facebook, porque, inclusive, no meu caso específico, eu já recebi frases que eu disse que eu não disse. O tempo todo, né? Então, é melhor você ir à fonte do que a reprodução no Facebook. Então, esse é o primeiro passo. É você acompanhar, porque assim, não é dizer que a mídia oficial é santa. Santos não existem, né? É dizer que ali... Porque, assim, você escreve uma bobagem no jornal ou fala na televisão, a consequência da bobagem que você fala é gigantesca. Por exemplo, tem gente que fala, não, porque a Globo isso, porque a Folha de São Paulo aquilo. Para você corromper, no sentido de fazer com que alguém fale uma bobagem que você quer, você dá 50 pau na mão de uma pessoa que está reproduzindo uma ideia nas redes sociais, ela faz. Para você corromper alguém que trabalha dentro de uma cadeia de notícia ou uma mídia oficial, é muito mais complicado. Você pode perder o emprego. Então, assim, é melhor ir à fonte, acompanhar o debate ali entre pessoas que profissionalmente passam o tempo todo se ocupando disso, certo? O tempo todo inserido nisso, lendo coisas assim, enfrentando a discussão o tempo inteiro, do que simplesmente ler comentários e textos de segunda geração e as opiniões que as pessoas transmitem sobre essas fontes. Então, imediatamente eu diria isso para você, não tem milagre. Imediatamente eu diria, buscar mais as fontes originais e depois ampliar a bibliografia, porque tem muita leitura sobre filosofia política contemporânea, inclusive de autores vivos, que discutem as coisas diferente do que a gente está acostumado no Brasil, e simplesmente os professores, na sua maioria, não adotam. Eles não adotam. Tá bom? Pessoal, vai ter agora a última pergunta. Estou vendo lá que já tem uma pessoa com o microfone na mão. Depois o Pondé vai passar para mim toda vai ter a última pergunta de lá, desculpa. Não tem como eu fazer para todo mundo, senão vai ter muito tarde. Depois o Pondé vai passar essa lista. Todo mundo, quem não deixou o e-mail ao final da palestra, por favor, deixa o e-mail que a gente vai mandar essa lista de livros com a bibliografia indicada. Então, última pergunta. Pergunta, hein? Professor, para fechar toda a nossa discussão, eu queria tentar sintetizar, assim, em termos de humanidade, quais são as 3 grandes virtudes, hoje, da humanidade, quais são os 3 grandes defeitos e o que a gente pode esperar para o futuro. Quem vai ganhar a Copa? Você chamou isso de síntese? Quem vai ganhar a Copa? 3 grandes qualidades. Não se duvida isso, Fábio. Olha, eu diria que a primeira grande qualidade é a gente ter dado o mundo dos ancestrais que eles não destruíram. Ou seja, a primeira grande qualidade, me parece, é o fato de a gente ser herdeiro. Certo?
Isso é uma coisa importante porque a gente tem uns 100 e poucos anos viajando na maionese achando que tudo que existe antes de eu ter nascido não serve, né? Então, acho que essa é uma primeira qualidade, que é uma qualidade que muitos já têm consciência disso e já discutem isso, ou seja, que nós estamos vivos hoje porque muita gente viveu antes de nós e garantiu que o mundo ia chegar até nós e chegar com uma série de vantagens como ele chegou, né? Uma outra grande virtude ou qualidade, pensando assim de bate-pronto que você falou, eu continuo achando a democracia uma grande qualidade. E eu acho que a gente deve defendê-la com unhas e dentes, né? No sentido de que não é perfeita, tem um monte de problemas, a gente fica meio mimado, meio besta, certo? Achando que todo mundo tem opinião sobre tudo e a democracia é meio tagarela, né? Mas acho que continua essa ideia de defender o indivíduo contra o Estado, porque o Estado é assim, se ele virar para você, o Reagan dizia isso, né? Eu sou do Estado, eu vim aqui para te ajudar, é melhor você correr. Certo? Então, assim, perceber que a democracia é um regime que ele é definido por se defender, inclusive contra o Estado, e criar instituições que façam com que a gente lide com os conflitos sem ter que se matar, né? Uma outra virtude que eu acho da nossa época, que me parece bastante interessante, é um acúmulo do conhecimento científico. Acho que é uma virtude, inclusive porque nos impõe desafios que a gente não tinha antes. A gente vive demais agora e não sabe por quê. Melhor dizendo, para quê. E eu acho isso uma viagem, ficar se perguntando, afinal de contas, para que isso tudo, né? E a ciência nos deu justamente essa possibilidade. Então, em termos de modernidade, acho que essas são virtudes. Agora, vícios, eu diria, a tagarelice é um vício, né, contemporâneo, essa coisa de todo mundo, sabe, sei lá, de repente o artista achar que você tem que pôr uma máscara preta e sair andando pela rua com a máscara preta, porque ele acha isso bonitinho e legal, e sair quebrando coisa como forma, como se todo mundo não tivesse vontade de quebrar umas coisas de vez em quando, certo? Então, acho que a tagarelice é um vício contemporâneo. Outro vício contemporâneo é o que eu chamava de ser mimado. Achar que direito é uma coisa que nasce sem dever. Esse é um vício desgraçado. Direito é uma consequência do dever. Se não tem dever, não tem direito. E um vício contemporâneo muito forte é justamente essa mania de achar que todo mundo tem direito a tudo, a gente tem que ganhar as coisas, elas têm que cair do céu, e a sociedade tem que prover tudo, quando, na realidade, quando você tem esse tipo de situação, as pessoas normalmente relaxam demais. É triste, mas é assim. E, por último, eu acho que a obsessão pela felicidade, a ideia que você compra a felicidade na esquina, também é um vício. Acho que é um problema contemporâneo. E o que a gente espera no futuro? Isso eu não sei. Quer dizer, não tenho a mínima ideia do que a gente espera no futuro. Eu acho que no futuro, se o mundo não se explodir, certo? Não acho isso, não. Se a gente não tiver grandes catástrofes no mundo, acho que o mundo tende a ser cada vez mais tecnodependente, certo? A gente deve caminhar para consumo de produtos tecnológicos e científicos cada vez mais radicais, inclusive na área de médica e de longevidade, por exemplo. Acho que a gente tem que cuidar com o individualismo crescente, então a gente pode evoluir para uma vida extremamente individualizada, isso pode ser um problema, mas eu acho que a gente devia se ocupar muito do presente. Muito do presente, né? Porque o futuro a Deus pertence, como diz o povo, né? Mas acho que a gente deve se ocupar muito do presente, porque essa ideia de se ocupar do futuro, de ficar vivendo para a utopia, falando do homem do futuro e não sei o quê, normalmente isso só deu errado. E aí eu termino dizendo que a gente precisa, na realidade, arrumar o quarto, né? Pessoal, eu queria agradecer aqui as 200 pessoas que estiveram aqui presentes hoje, a todo mundo que estava na internet, que não está me vendo, mas pode estar me ouvindo. E agradecer especialmente ao Pondé pela presença e por ter iluminado a noite de todo mundo. Obrigado, boa noite.